Olá pessoal, aqui quem fala é o Eric Machado, do canal Entendendo Direito. E hoje eu estou conversando com uma pessoa extremamente especial, que é o professor Vladimir Passos de Freitas. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez pela participação, professor. É realmente uma honra ter você nesse evento, então gostaria de realmente agradecer novamente. É um prazer. Então, para quem ainda não conhece o professor é conhecido aí nacionalmente, né, no âmbito do direito. Então, o professor ele é formado pela Faculdade Católica de Santos, é mestre e doutor pela Faculdade UFPR do Paraná e pós-doutor pela USP de São Paulo. O professor Vladimir ele é ex-promotor de justiça pelo estado de São Paulo, além de ser ex-desembargador pelo estado do Paraná. O professor também foi presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no período em que ele era desembargador. E atualmente o professor preside o IACA, que é uma instituição internacional, que o professor logo vai explicar certinho um pouquinho melhor como que funciona. Então, professor, a primeira pergunta, eu gostaria de saber o que é o IACA, qual que é a função, como que funciona? Bom, antes de falar sobre IACA, eu queria esclarecer que eu não fui desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu fui do Tribunal Federal da 4ª Região, fui juiz federal de Curitiba, depois desembargador federal. E a 4ª Região engloba os 3 estados do Sul. Bom, o IACA é a International Association for Court Administration, é um instituto criado em 2004 na Eslovênia e que tem por missão estudar formas de aprimorar a justiça no mundo inteiro, torná-la mais independente, mais ágil, mais acessível às pessoas. E ela tem então a sede hoje nos Estados Unidos e vice-presidências espalhadas pelo mundo inteiro. Todos os continentes têm vice-presidentes e sócios em uma quantidade muito grande de países, aproximadamente 50 países. E ela promove estudos, promove congressos, tem uma revista de administração da justiça, todas as novidades que vão saindo no mundo, ela faz parte e tem também comissões especializadas em temas ligados à administração da justiça, como, por exemplo, sustentabilidade nos tribunais, coisas assim. Então, esse é o perfil da associação. Bacana. E está animado aí com esse novo desafio? Muito animado, é uma experiência riquíssima, nós temos contato com gente do mundo inteiro, é um networking fantástico, pessoas de países como Cazaquistão, magistrados da Suprema Corte do Cazaquistão são sócios, como de países pequenos, América Latina, Caribe, o mundo inteiro, Ásia, é muito interessante. Então tá certo. Professor, hoje o nosso tema é um tema bem polêmico, né? Um tema aí carro-chefe em toda essa discussão no nosso congresso, né? Então eu gostaria de perguntar, antes da gente aprofundar sobre o tema, então perguntar exatamente o que é a Operação Lava Jato, quais são as características delas, o que é a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato tem esse nome por conta de um posto de gasolina em Brasília chamado Lava Jato, que tinha dentro desse posto, por coincidência eu morei há 1 ano e meio ali do lado do posto e frequentava esse posto. Ele tem ali uma lavanderia, etc., além da gasolina que ele serve, e tinha uma casa de câmbio, onde o principal ator era o Youssef, que é um homem de Londrina. E esse Alberto Youssef foi acusado várias vezes de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, etc., e fez acordos de colaboração premiada. E quando estourou a corrupção em alta escala na Petrobras, todos os casos que envolviam a Petrobras e que tiveram intermediação do Youssef de uma forma ou de outra, vieram para Curitiba por conta da conexão. Por isso que nós temos aqui investigações de Pernambuco, Rio, São Paulo e outros estados, por conta de serem crimes conexos. Mas a Operação Lava Jato é apenas os casos da Petrobras. Outros casos, que nada tem a ver com a Petrobras, por exemplo, com outros organismos federais, estão indo todos para outros estados por força de uma decisão do ministro Teori Zavascki no Supremo, que determinou que aqui ficassem os ligados à Petrobras. Basicamente, essa é a Operação Lava Jato. E daí,
Como nós temos desde 2013 uma lei que permite a colaboração premiada, ou delação premiada, como é conhecida, começaram a surgir em cada caso delações, e essas delações formam novos casos, outras investigações. E a operação então vai se tornando operação número 1, número 2, número 20, cada uma delas dirigida a um foco. A polícia tem os seus delegados especializados, o Ministério Público tem uma força-tarefa, e a magistratura tem um juiz apenas, que é o juiz federal Sérgio Moro. Ele tem a competência absoluta para esses casos e se dedica somente a esses casos. Outros processos da vara dele ficam com uma juíza designada pelo tribunal. Interessante. E, bom, basicamente é isso. Agora, os detalhes eu deixo para as suas perguntas, para não ficar um monólogo. Claro. E professor, quais são os principais motivos que fizeram com que a Lava Jato tivesse toda essa repercussão nacional? Bom, os motivos foram dois. Primeiro, envolverem pessoas de alto poder aquisitivo, grandes empresários, e segundo, políticos de alta envergadura, de grandes posições, não políticos de província, mas sim pessoas que mandavam no Brasil. Como essas pessoas acabaram sendo presas, e a partir daí houve também um fato que colaborou muito, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manter as prisões, não anular como aconteceu sempre no Brasil, por um motivo ou por outro se anulava. Por isso ou por aquilo dizia, denúncia inépita, faltou isso, etc., põe na rua. Bom, como não foi essa a conduta do TRF, que manteve as prisões, aumentaram os números de colaborações premiadas. E na medida que aumentam as delações, aumentam mais casos, porque cada delação vem mais coisas e com pessoas mais importantes. Ao início, essas pessoas imaginavam que ia ser como no passado. Entravam presos à tarde e saíam soltos à noite. Só que o tempo foi passando e as coisas não foram assim. Elas ficaram mantidas na prisão. Um dos homens mais ricos do país, Marcelo Odebrecht, está preso desde junho do ano passado, já comemorou 1 ano de prisão. Não é algo muito agradável para uma pessoa de altíssimo poder aquisitivo permanecer o inverno curitibano dentro de uma prisão, né? Realmente é algo inédito, até inimaginável, né? Inimaginável. Bacana. E como o senhor disse um tempinho atrás, o Sérgio Moro, então, ele tem a competência absoluta, né, nos casos da Lava Jato, e você teve a oportunidade de conhecer ele um pouquinho mais de perto, né? Gostaria de saber o que você ia dizer sobre a personalidade, do que você conheceu do lado profissional do Sérgio Moro. Eu conheci desde o ingresso dele no concurso, porque quando ele entrou, eu era o presidente do tribunal e conheci desde o início e notei logo uma pessoa dedicada, mas muitos são dedicados, não é só ele, então era uma pessoa dedicada, interessada, que foi trabalhar logo na vara de crimes contra a ordem econômica, especializadas, e que se interessou pelo assunto e se aprofundou. Mas não era só ele, haviam outros em cada estado. No Rio Grande do Sul havia Salise Sanchotene, em São Paulo Fausto Martim de Santos, e no Rio, no Ceará, grandes juízes. Mas coube a ele, por uma questão do destino, cair nas suas mãos o caso mais importante da história desse país. Sem dúvida alguma, nada se compara ao caso da Operação Lava Jato. Ele é um juiz dedicado, estudioso, é um doutor em Direito, fez mestrado, fez doutorado, jovem, teria hoje, acredito, uns 42 anos, com uma família bem constituída e muito equilíbrio psicológico e força física. Porque sem isso ele não conseguiria levar a cabo o que ele está levando, essa verdadeira cruzada contra o crime econômico. Porque a pessoa, quando entra numa luta dessa, a primeira coisa que fazem é investigar toda a sua vida e ver se teve algum erro, por menor que seja. Bebeu demais na saída do baile de formatura e fez um papelão lá na saída. É uma coisa da vida, não é? Na minha opinião, isso não tem gravidade nenhuma, absolutamente nenhuma.
mas descobririam, arrumariam uma foto, colocariam nas redes sociais para acabar com a pessoa. Há várias formas de tentar acabar com a pessoa. Nada foi conseguido, nada foi apurado contra ele, muitas tentativas, até uma tentativa de insinuação de que ele colocaria gravadores nas celas para gravar o que os presos falam. Ridículo, jamais faria isso. E apurou-se que ele nada tinha a ver com isso. Enfim, para suportar isso, precisa ter muito equilíbrio psicológico e força física. Aí sim, nós podemos dizer que não são muitos que têm. Aí não, pouquíssimos têm. Isso é verdade. E com toda essa visibilidade que teve a Operação Lava Jato, criou-se esse mito em torno do Sérgio Moro, né? Como que você enxerga essa questão da idolatria a Sérgio Moro? Esse mito criou-se não porque ele quisesse, isso foi uma consequência natural. Em meio a tanta corrupção, a tantas notícias ruins que diariamente nós temos e continuamos tendo, porque novos fatos são descobertos, de repente vem um juiz jovem e consegue ter efetividade, coloca na cadeia as pessoas inatingíveis e começa a ganhar força. E começam a fazer retratos, outdoors, pósteres, associações, camisetas, plásticos nos veículos. Ele não pediu para isso acontecer, isso vem e acontece naturalmente. É uma coisa que a vida conduz para isso. Bom, qual o perigo disso? O perigo é que o ser humano é vaidoso. Todos nós temos uma vaidade dentro de nós. Nós temos que saber controlar a vaidade. Essa é a dificuldade. Os que não conseguem, numa situação dessa, poderiam se tornar celebridades, vaidosas, começar a dar entrevistas toda hora, começar a falar de outros assuntos, fazer pose de Messias, né? Vir para salvar o Brasil. Não, ele ficou absolutamente igual ao que ele era. Uma pessoa tímida, discreta, que leva a sua vida, trabalha, volta, tem sua família e não se deixou picar pela chamada mosca azul, que é a mosca da vaidade. Não, continua igual. Claro, se ele for num restaurante hoje à noite, provavelmente vão bater palmas para ele. E aí isso ele não pode evitar. Se ele vai a uma conferência, alguém escapa e vem querendo tirar uma selfie com ele. Isso ele não pode evitar. Ele não é grosseiro ao ponto de afastar as pessoas, não é do feitio. Então, uma certa divulgação acaba sendo inevitável, parte da vida. Mas não que ele procure. Ele continua, como eu já tive ocasião de constatar, porque encontrei com ele 2 vezes nos últimos 2 meses, a mesma pessoa, o mesmo juiz que eu vi ingressar na magistratura federal alguns anos atrás. Bacana. E outra pergunta agora, com uma relevância maior para nós, né, do âmbito do direito, é que obviamente todas as decisões dele envolvem, tem uma certa importância, né, devido ao caso que ele está na mão. Você acredita, por tudo aquilo que você analisou do caso, sabe a respeito, você acha que as decisões dele são bem fundamentadas, tem um teor jurídico, uma sustentação bacana? Tem porque ele tem uma formação jurídica boa, ele é doutor em Direito, é professor de Direito Processual Penal na Universidade Federal, já fez cursos no exterior, tem contatos nos Estados Unidos, então ele sabe o que está fazendo. E tem que saber o que está fazendo, porque se deixar uma brecha, evidentemente essa brecha seria explorada por advogados da mais alta competência, que conseguiriam anular. E não é isso que está acontecendo. Os processos estão andando, as condenações estão vindo, estão em pleno desenvolvimento e mantidas, etc. Então, quanto à competência, eu acho que é indiscutível que ele tem conhecimento jurídico profundos, né, nessa área de crimes contra a ordem econômica. Correto. E agora entrando numa questão um pouco mais polêmica, então, que, enfim, criou-se, né, várias vertentes, alguns defendendo, outros atacando, sobre a questão da seletividade, então, dessa Operação Lava Jato, que ela teria, todos os integrantes do PT, eles estão tendo uma perseguição maior, digamos. O que você acha a respeito disso? Você acredita que está acontecendo isso ou que não? Como que você vê essa situação? Olha, quem pensa e fala dessa forma pode estar ou
é ignorante ou é de má fé. Porque não é possível alguém pensar que ele está perseguindo o PT. Porque, primeiro, ele não tem a mínima vinculação ideológica, político-ideológica com qualquer partido. Segundo, todo mundo sabe que o juiz só age sob provocação. Um juiz não inicia um processo. Um juiz aprecia o que os outros pedem para ele. Desde os romanos, existia um ditado romano que dizia: ne proceda iudex ex officio. O juiz não procede de ofício, ele recebe uma petição. No crime, ele recebe uma denúncia e aí ele age. Óbvio que ele, se recebe uma denúncia com alguém do Partido dos Trabalhadores, ele age. E óbvio que se amanhã ele receber uma denúncia com alguém do PMDB, do PSDB ou de qualquer outro partido, agirá da mesma forma. Porque na ação dele nunca se vislumbrou nenhum conteúdo político. Ele nunca insinuou que teria intenção de ser candidato. E se fosse, ganharia com facilidade. Qualquer eleição era capaz de ganhar até para presidente da República em 2018. Mas não é esse o feitio, não é essa a proposta, não é esse o objetivo. Então, esse argumento é surpreendente alguém falar isso. E me surpreende também, às vezes, pessoas de alto nível cultural não perceber que corrupção é uma coisa, política é outra. Eu posso adorar o partido X, mas se o partido X tiver alguém altamente comprometido com corrupção, eu posso até continuar adorando o partido X, mas repudiando essa pessoa e desejando que ela tenha o mesmo destino dos outros que estão hoje presos na cadeia. Óbvio, mas alguns não, alguns se emocionam, não são racionais, eles querem emoções, querem discussões polêmicas e aí atribuem a esse juiz um partidarismo político totalmente inexistente. Inclusive, até acrescentando, você mesmo citou isso, tem certas pessoas, algumas pesquisas já feitas, né, apontando a possibilidade dele concorrer à presidência e com índices bons de aprovação, inclusive, né, concorrendo diretamente com os principais candidatos. Você acha que seria possível? Você acredita que ele poderia aceitar? Como que você vê essa situação também? Olha, o futuro eu não posso prever, mas acredito que ele não faria isso, porque ele é uma pessoa vocacionada para a magistratura. Ele se formou em Maringá e entrou imediatamente como juiz federal. Nunca teve participação em associação de classe, por exemplo, que é uma política interna, mas é política. Nunca participou. E outro aspecto é que o cargo de juiz é vitalício, então é uma garantia de vida para o resto da vida. E o cargo político não é vitalício, é uma coisa incerta. E para finalizar, ele sabe muito bem que na Itália a Operação Mãos Limpas acabou ou começou a perder sua força quando o juiz Di Pietro se candidatou a deputado, se aposentou e passou a ser um deputado. Aí acabou a Operação Mãos Limpas na Itália. Ou seja, quando o juiz entrou na política, que era o Sérgio Moro de lá, acabou a operação. Ou seja, ele sabe que isso não dá certo. Então, eu não posso assegurar que ele nunca fará isso, porque ninguém pode assegurar isso, né? O futuro é imprevisível. Mas eu posso dizer que, na minha convicção, isso nunca ocorrerá. E torço para que não ocorra. Magistratura é uma coisa, política é outra. Então, para finalizar, então, professor, você acredita que a Lava Jato ela contribuiu então para o combate à corrupção? Qual que é a perspectiva? O que você acha que ela ajudou para a nossa sociedade? Eu acho que ela ajudou sim, muito, né? Porque pela primeira vez no Brasil a justiça está sendo efetiva contra pessoas poderosas, né? Poderosas economicamente e politicamente. Então, ela não só ajuda a tornar transparente a corrupção, as pessoas ficam sabendo mais, a cidadania fica sabendo quem é quem, as coisas ficam mais claras, como também intimida, porque os empresários e os políticos terão mais medo de se corromper. Essa eleição para prefeito agora, com certeza, vai ter um índice de corrupção infinitamente menor, porque as pessoas terão medo. Evidentemente, a Lava Jato não é a solução de tudo, de forma alguma.
É preciso que haja uma cultura diferente, não uma cultura de levar vantagem. Não adianta criticar os outros e fazer pequenas corrupções no seu dia a dia, como negar uma nota fiscal, ou querer dar dinheiro para alguém da fiscalização do trânsito, por exemplo. É preciso, então, o combate integral. Nós, todos, combatendo nas nossas pequenas ações, nos policiando até nas pequenas coisas. Só assim esse país vai mudar, só assim a geração de vocês, estudantes, poderão ter um país em que se trabalha, em que se tem orgulho de ser honesto, e não um país em que as pessoas pretendem mudar para o Canadá ou para a Austrália para ser feliz. Isso é uma luta que é mais de vocês do que minha. A minha geração já fez o que tinha que fazer. Então, bacana. E tocando nesse ponto até que você disse, então, um recado final que você teria para dar aí para os estudantes que estão assistindo, sobre o combate à corrupção, né? Um recado que você teria final para eles. O recado que eu daria, sim, é que vocês mantenham o ideal da juventude durante a vida. Porque é muito fácil ter ideal na juventude e muito difícil ter depois. O normal é a pessoa, quando jovem, achar que será diferente, o mundo será outro, mas depois ela se adapta ao sistema e ela faz igual. Quando chega a oportunidade de se corromper, aí ela se corrompe. É isso que tem que ser evitado. É esse o caminho a não ser trilhado. É vocês prosseguirem, mantendo aquele ideal lá de trás, seja na advocacia, seja numa carreira pública, policial, na justiça, seja qual for, mantendo o ideal de agir corretamente, de servir a sociedade, de viver com o que recebe e mesmo tendo ambição, porque a ambição é muito interessante, mas quando a ambição vier, ela não deve ser satisfeita por vias erradas, mas sim pelas vias legítimas, fazendo um concurso, estudando, se aprimorando, fazendo mestrado, se tornando um bom profissional. Em 50 anos de experiência jurídica que eu tenho, há 50 anos eu entrei num cartório criminal para fazer estágio, até hoje, passando em diversas posições, eu posso dizer que essas riquezas feitas com base em golpes, em desonestidade, em prejudicar o próximo, não trazem a felicidade. É uma ilusão. A pessoa tem dinheiro, mas se verá cada vez mais cercada de bajuladores, de pessoas interesseiras, e não é essa a felicidade. A felicidade é ter sucesso profissional, mas ser integrado na sociedade, ser respeitado, ser querido, ser útil, ter o sentido de pertencimento daquele local. Não existe felicidade em ficar rico, dar um golpe e viver numa ilha do Caribe. Só em filme norte-americano que isso acontece. Na vida real é mais complicado, é diferente. Felicidade é aqui. Nós é que a criamos e criamos a partir deste momento da faculdade. Então, espero que vocês consigam ultrapassar as tentações e fazer desse país um país melhor. Então tá certo. Professor, mais uma vez gostaria de agradecer então pela sua participação. Realmente fico muito feliz de ter você aqui com a gente e realmente acrescentou muito esse debate. Então muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer.